Jesus deu a vida, né? A gente pode dar um pouquinho do nosso tempo. Ele não quer que a gente morra, não. Aliás, muitos até morreram. Não quer que a gente morra na cruz, mas é válido demais esse esforço nosso, né? Eu estava até brincando, um aqui é empresário, a outra é uma vendedora já lá da Toyota. Eu creio nisso. Esse aqui é um empresário também, está envolvido lá na mídia, meu Deus, eu sei o que é a mídia. Eu quero agradecer muito a mídia, tá? Porque a mídia, quando eu entrei lá, eu era um que tinha preconceito com a mídia. Hoje, eu vejo que aquela mídia sofre, irmãos. Vamos dar honra a essa mídia, porque abriu a igreja para qualquer coisa. O que vai ter na igreja? Cuspe à distância. A mídia tem que estar lá. É sofrido, irmãos. E tem que estar para tudo. É complicado, né? Hoje eu dou glórias a Deus pela vida do Danilo. Olha como é que ele está lá. Ele está passando slide, anotando, trabalhando, servindo e prestando atenção na aula. É muita coisa, né? Amém? Vamos ler aqui, 2 Pedro 3, do 7 ao 13. Eu vou ler rapidamente. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, lá de Gênesis, haja luz, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e guardam para o fogo até o dia do juízo. Olha aí, está falando do dia do Senhor, ó. E da perdição dos homens ímpios. Está falando do juízo dos ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Muita gente pensando que Jesus, não vai, tem gente que não volta mais não. Minha avó já falava isso, nunca aconteceu. Olha como é que o inimigo é sujo. Mas é longânimo, Jesus não voltou por isso, porque ele é paciente com a gente. Para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus só não veio ainda porque tem muita gente para se converter. E Mateus vai dizer isso, esse evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Está vendo como ele está corroborando com tudo? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O mundo vai ser destruído. Não é brincadeira. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. A vinda, repara, a vinda, é uma vinda, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Destruição total. Deus é amor, mas é justiça também. E quando ele vier, a justiça vai... Aí ninguém vai poder reclamar de, o mundo é injusto. Olha o que diz aqui o 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Presta atenção. Aí já vai ter crise. Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Você pode morar no céu. Mas a Bíblia, a teologia, ela vai estudar sobre isso. Teremos também nova terra. Então vão ter novos céus e também nova terra. Cuidado quando a gente diz eu vou para o céu. Uns vão para o céu. Porque o céu é melhor que a terra? Não. Vai ser o paraíso, o lugar de adoração total a Deus e um lugar de extrema felicidade, de alegria, sem pecado, sem choro, sem ranger de dente. Mas aqui está dizendo, na Bíblia, novos céus e nova terra. Para que Deus faria nova terra se a gente só vai morar no céu? Aí já entra uma crise na nossa mente. Está entendendo? Então a gente precisa muito, nós carecemos muito. É isso que a gente vai estudar. Talvez não consigamos chegar nisso hoje. Meu coração está ardendo. Por isso, nós precisamos muito da graça de Deus. Então, eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Eu vou ler só o verso 13. Só o verso 13. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Essa palavra é poderosa, preste atenção. E Deus vai se manifestar aqui. Nós precisamos da graça dele. Amém? Vou ler o verso 13. Mas nós... E o povo repete em seguida, bem alto, mas nós... Bem alto, mas nós... Segundo a sua promessa, aguardamos
novos céus e nova terra. E nova terra em que habita a justiça. Diz bem alto, a justiça. Amém? Coisa linda, né? Quem acredita que não foi o homem que escreveu isso? Aliás, a letra é até humana, mas a mensagem é sobrenatural de Deus. Quem acredita que essa é a palavra de Deus rica, poderosa, infalível, inerrante, maravilhosa e fiel? Quem acredita, levanta a mão assim, ó, bem alto. Levanta bem alto essa mão e diz, eu acredito. Então desocupe as tuas mãos aí, ó, e vamos dar o melhor salva de palmas que o GAP, Grupo de Aprendizado Pastoral, já deu para a palavra de Deus. É o melhor aplauso que o GAP, Grupo de Aprendizado Pastoral, já deu para o verbo de Deus. Oh, glória! Aplaude! Continua aplaudindo, continua. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diz, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Olha para o alto e diz, Pai, eu te glorifico por essa palavra. Continua aplaudindo, continua. Vai por tua conta, não para, dá glória, agradece. Continua, aplaude e vai dando glória, Pai querido. Tua igreja te aplaude e te glorifica. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós carecemos tanto da tua graça. Vem, Espírito Santo, toma a nossa boca, toma nossos corações, fala, ensina. Espírito Santo, somos dependentes de ti, fala conosco. Tira todo impedimento, todas as dúvidas, todas as barreiras caiam por terra, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, Jesus. Amém, amém. Coisa linda. Já para começar, eu já fico extasiado. O Gleidson só fez assim, ó, vai fundo. Eu já fiquei arrepiado. É maravilhoso. Novos céus e nova terra. Mas isso aqui é o final. Vamos voltar para o início. Vocês receberam uma apostila aí, que eu também recebi. Glória a Deus pela vida da Cris. Então ela começa assim. Vamos lá. Na primeira parte tem lá estrutura da obra, vem introdução, doutrina da palavra. Esse livro, essa teologia que eu estudei. Lá no 7 diz assim, doutrina do futuro. Aí a gente passa, né? Aí vem doutrina do futuro. Aí vem escatologia. A palavra escatos, em grego, significa últimas coisas. Pontos de concordância, exatamente. Que nós vamos pular porque, já que todo mundo concorda, todas as correntes, são várias correntes, tá? Todo mundo concorda, a gente vai até tentar pular isso aí, pontuar alguma coisa. Mas escatos, em grego, significa últimas coisas, ou fim. E logia, estudo. Estudo das últimas coisas. O pastor Nani começou essa aula aqui, foi tremendo, quando ele disse assim, não pense, ele disse bem no início isso, eu guardei isso, não pense que é só Apocalipse que fala do fim. Não. Não é. Jesus, em Mateus 24, Mateus registrou em Mateus 24, Marcos registrou em Marcos 13 e Lucas 21. Como eu disse, evangelhos sinóticos, cada um falando ao seu povo. Mateus vai falar aos semitas, que são os judeus, e Marcos vai falar aos judeus da diáspora. O que é diáspora? Aqueles judeus que foram expulsos pelo imperador, aquela guerra toda, eles se espalharam pelo mundo todo. E Lucas vai falar ao universal, é o evangelho universal, vai falar aos gentios. Então, sinótico significa mesma ótica, sim, igual, tanto que a palavra sinônimo, por que é sinônimo? Porque é similar, daí vem a palavra sinônimo. Sim, igual, mesma, e ótica, visão, mesma visão, a visão é a mesma, amém? Só que cada um fala, eu conto uma coisa para o Valnei, e o Valnei vai contar para o Samuel de forma diferente, do jeito dele, na linguagem dele. A língua, a Bíblia, é a mensagem de Deus. A tradução é humana, mas a mensagem é de Deus. Amém? Por isso nós temos NVI, Almeida Revista Atualizada, temos King James. A mensagem é de Deus. A tradução e a letra é humana, mas a mensagem é de Deus. Deus inspirou. Amém? Então, vamos lá em Mateus 24. Vamos tentar adentrar aqui nos sermões, porque muitas pessoas vão falar aqui de escatologia. Muitos. Pedro acabou de falar aí. Paulo vai falar, Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses 4,16, ele vai falar do arrebatamento. Agora, Apocalipse, João vai ter visão, vai falar do tempo do fim. Mas como a gente não tem tempo de falar tudo isso, senão a gente vai ficar aqui até o Natal, não dá tempo. Jesus pode até voltar nesse tempo e a gente está aqui. Eu prefiro falar no que Jesus disse. Vamos lá em Mateus 24. Vamos começar do 1. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se você for em Marcos 13, do 1 ao 4, por que ele está falando que não vai ficar pedra sobre pedra aí? Ele já vai falar, já vai entrar no sermão escatológico. Ele vai dizer, porque os judeus, eles adoravam aquele templo. O templo que foi construído lá por Salomão foi destruído. E Herodes reconstruiu esse templo na época já de Jesus. 19 antes de Cristo, 19 anos antes de Cristo, Herodes, que não era judeu, mas para agradar os judeus, ele era de uma família rica, uma família influente, ele para agradar os judeus, ele não era judeu. Bom, eu não sou dessa raça, então eu já vou chegando, colocaram ele lá e ele já chegou chegando, eu vou agradar esse povo, aí construir o templo lindo. Porque os judeus, eles adoravam a Deus no templo. Eles adoravam a Deus no templo. Mera coincidência com a igreja de hoje? Deus não está no nosso coração? Só que naquela época não tinha acontecido o Pentecostes. Amém? Estão entendendo isso? Hoje sim. O Espírito Santo está dentro de você. Então eles adoravam no templo, 3 vezes por ano, até as pessoas que não eram judeus, mas não moravam mais lá na Judéia, eles vinham da diáspora para adorar Jesus, para adorar a Deus no templo. Então, era muito importante, era um símbolo da adoração de Deus, era a casa de Deus. Você vê que o livro de Salmos fala isso. Eu vou adorar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Ou é Salmo 122. Está entendendo? Naquele tempo era diferente. Agora, vamos lá em Marcos 13. Deixa eu mostrar para vocês uma visão já de Marcos. Marcos 13, do 1 em diante. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Estão impressionados que o templo fora destruído, o templo de Salomão. Lembra que Esdras e Neemias relatam em seus livros a reconstrução do templo? Lembra? Só que não se compara ao templo de Salomão. Tanto que eles reconstruíram em quanto tempo? 52 dias. Certo? 52 dias foi o tempo. Agora, reconstruíram de forma... Não dá para reconstruir um templo em 52 dias do jeito que aquele templo de Salomão, a Bíblia diz que era algo maravilhoso, lindo. Então, o que Herodes vai fazer? Herodes vai reconstruir, ele vai reformar o templo que Esdras e Neemias já tinha reconstruído. Só que bem mais simples. Então, ele vai dar um upgrade, não é isso? Ele vai fazer um retrofit no templo. Só que ele vai colocar pedras brancas lindas, vai colocar ouro, muita prata, coisas caríssimas, ele vai trazer pedras do exterior. E aí os discípulos, você vê, olha que coisa linda, mestre. E respondendo Jesus disse: vês estes grandes edifícios? Legal. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vai no verso 3. Por que eu saí de Marcos e fui de Mateus saí e fui para Marcos? Porque Mateus, ele não registra. Quantos são os discípulos? São 12. Todos sabemos que são 12. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, ele saiu, foi para o monte a orar, Jesus. E aí os discípulos encucados com aquilo. Poxa, um templo lindo desse. Um tempo de paz. A Pax Romana estava dominando o Império Romano, a Judéia. O Império Romano tinha declarado Pax Romana. Então,
como é que esse Jesus vai me dizer um templo desse lindo, todo reformado? Herodes gastou uma fortuna, o mundo está em paz. E ele vem e me diz que vai destruir tudo, que vai ser tudo destruído, não vai ficar uma pedra. Que isso? E ficaram encucados com aquilo. E Jesus, onisciente, sabia que o templo é um símbolo do judaísmo. O templo é um símbolo do judaísmo. É a mesma coisa que você ter uma igreja hoje aqui de 50 mil pessoas, uma igreja como lá, o templo maior da Igreja Universal, e disserem para eles lá, ó, essa Igreja Universal aqui vai ser destruída. Eles ficam loucos, logo essa, quebra lá do Recreio, quebra lá da Barra, essa aqui, o nosso templo maior. Eles não, entrou em parafuso. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião entre os 12, fico imaginando aqui, isso não está na Bíblia, mas por quê? Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, o templo lá fora das muralhas da cidade. Mas do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras era fora das muralhas, tá, da cidade de Jerusalém. Mas lá do monte ele via tudo. Ele via aquele templo, aquela cúpula dourada, que até hoje a gente vê. Então ele estava lá orando e vieram 4. Vamos lá, vamos pegar os melhores, ou os mais íntimos de Jesus, os que mais têm. Como se fosse assim, o Gleidson, o Adriano, o pastor Rodrigo e a pastora Gabriela. Os mais próximos do pastor Felipe chegassem lá, vamos lá, que nós que temos mais influência com ele. Estou brincando aqui, claro, é uma brincadeira. Aí chegaram Pedro, Tiago e João e André e lhe perguntaram em particular. Verso 4. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Você falou que vai destruir, que vai ser destruído. Tudo bem, mestre, tu és o Deus, tu és a verdade. Mas já que vai ser assim, diz para a gente, me dá sinal de quando essas coisas vão se cumprir. Vai no verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele vai começar, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, nós vamos separar em cinco etapas. Vamos tentar separar em 5 etapas. Ele vai começar a elencar tudo o que vai acontecer até a destruição de Jerusalém e a volta de Jesus, inclusive. Primeiro ele vai falar da destruição do templo. Se você quiser pegar Marcos, é Marcos 13 do 5 ao, perdão, Marcos 13 do 1 ao 4, tá? Destruição do templo. Aí ele vai falar, em segundo lugar, princípio das dores, Marcos 13 do 5 ao 13. Ele vai falar da grande tribulação, Marcos 13 do 14 ao 23. Ele vai falar da vinda de Jesus, Marcos 13 do 24 ao 27. E vai falar da vigilância, Marcos 13, 28 a 37. Nós vamos entrar hoje no início, Marcos 13, do 1 ao 4, da destruição do templo. Vamos lá. É onde a gente estava aí. 2, vai no 3 e vai no 4. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de todas elas tiverem se cumprir. Eles começaram a interrogar a Jesus. Já que vai acontecer, me diz, me dá, eu quero saber, nós queremos saber os sinais. Vamos lá no verso 5. Jesus respondendo, ele começou a dizer, olhai, que ninguém vos engane. Continua. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Continua. E quando ouvirdes de guerra, aí já começa a falar, ó. Guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Vai no verso 8. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Fica aí. Repara uma coisa. Nação contra nação. Já está acontecendo isso? Toda hora, né? Qualquer motivo. Os Estados Unidos falam uma coisa, já vem a Coreia do Norte, já se levanta. Fora o que aconteceu lá na Guerra Fria. Qualquer coisa que o americano dizia, o russo vinha, vou apertar o botão. Não era assim? Isso já se cumpriu. Amém? Olha como é que as coisas estão se cumprindo. Reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares. Aí você vai dizer assim, Marcos, isso aí não se cumpriu não. Isso aí já existia antes de muito tempo de Jesus falar isso aí. Verdade, terremoto sempre existiu. Mas olha o que ele bota lá. Olha o detalhe da palavra de Deus. Em diversos lugares. Não era assim. Não era assim. Nos Estados Unidos não tem mais nome para terremoto.
terremotos, vulcões em erupção, não tem mais nome, já chegaram no W, já estão no Z, eu não sei nem que nome estão. A cada nome, a cada evento, eles colocam um nome, já estava na letra W. Eu não sei hoje onde estão. Não tem mais. Por quê? Está cumprindo a palavra. Aí alguém vai dizer, não, terremoto sempre teve. Em diversos lugares, não. Essa palavra está se cumprindo. Aí, até no Brasil, que não tem... Terremoto no Brasil. Então, até no Brasil. Agora, repara, o terremoto, a terra do Brasil não é propícia para isso, eu não sou geólogo, não entendo disso. Até no Brasil. Em vários lugares. Está cumprindo. Está entendendo? Agora, olha só, haverá fomes e tribulações. Aí você vai dizer, fome também sempre teve, mas do jeito que está, não. A cada 2 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. 2 segundos. Conta aí. 1, 2, morreu uma pessoa. 1, 2, já morreu mais uma. 1, 2, é toda hora. Não era como está assim. Estas coisas são o princípio das dores. O que Jesus tinha em mente quando ele disse isso? Quem é a mãe aqui? Raíssa. Ele tinha em mente uma mulher grávida. Ele está dando essa figura de uma mulher grávida. Como é que é uma gravidez? Você está grávida. Aí você começa a ter contrações. A cada minuto que se aproxima de você dar à luz, né? As contrações vão aumentando. Menos tempo e mais vezes. Repetidas vezes em tempo mais curto, não é isso? Quando não tem mais jeito, contração uma atrás da outra, eu estou passando mal, nasceu o neném. É isso que ele está falando ali. Só que ele está fazendo uma figura de linguagem. Ele está dizendo que é só o princípio das dores. Calma, isso é só o início. Não dói tanto assim. Pois é, as dores iniciais não dói tanto assim. É exatamente isso que Jesus está querendo passar para os discípulos. Calma, que é só o começo, querido. Vai vir chumbo grosso aí. Mas fica tranquilo, que quando você não estiver aguentando mais, eu venho te buscar. Amém? Jesus está falando isso, contrações e contrações, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, se olhar, calma, não se assusta, vai acontecer, e vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. E aí vem a volta de Jesus. Vem Jesus. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e serei açoitados, e serei apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Isso aí a gente vê se cumprir a toda hora, é gente morrendo lá na Síria, é gente morrendo lá onde domina lá o muçulmano, lá na Arábia. É o tempo todo, querido, é o tempo todo. Mas isso já acontecia também. Continua aí no verso 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Vai no 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo falará por vós. Ele está dizendo, ó, vocês vão passar por tudo isso. Eu não vou excluir ninguém de passar tribulação. A tribulação ela vai chegar de uma forma tal e vai aumentando de uma forma tal que você vai achar até que não vai aguentar. Mas quando você não estiver aguentando, eu venho. Eu quero mostrar isso para vocês em Mateus 24, que Mateus, no meu entendimento aqui, o Mateus ele é mais detalhista. Vamos lá em Mateus? Depois a gente volta em Lucas 3. Estão entendendo? Depois vocês vão entender onde que eu quero chegar. Ou o Espírito Santo. Mateus 24. Vamos lá. Vamos no verso 11. Mateus 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso já está acontecendo? E como, né? Não preciso nem falar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tudo isso são coisas que antecederão a volta de Cristo. Por isso que a gente sabe, a gente tem que estar ciente que a volta de Cristo é a qualquer momento. Querido, está tudo se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade, injustiça, coisas erradas, atrocidades. Eu uma vez estava vendo, não sei se alguém aqui lembra disso, um ladrão roubou o carro da mulher lá em Honório Gurgel,
por ali, Madureira, eu não lembro direito, isso aí deve ter uns 10 anos. Mas para Jesus isso é nada, né? 10 anos não é nada. Roubaram o carro da mulher, a criança estava no carrinho de bebê. João Hélio. Ouviram falar? Queridos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O cara não teve nem a hombridade de pegar a criança e jogar no chão. Ele jogou pela janela. A criança caiu na roda do carro e a roda do carro esfacelou a criança. Nem isso, nem a hombridade. Foi isso. Ficou preso no cinto. Será que ele não podia? Pô, ele já estava com domínio, o carro, a mulher era indefesa, ele estava armado, era uma mulher. Ele não podia, pelo menos, jogar a criança no meio da rua, que alguém ia pegar. Ele não. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Às vezes a gente vê essas coisas, fora outras, eu não vou, não dá tempo. Até a igreja. Por isso que às vezes a gente fala, a igreja não tem amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está se cumprindo. É triste, mas é verdade. Até na igreja. De tanta coisa errada, até nós que somos humanos, não somos mais do que ninguém, porque somos crentes, esfria o nosso amor. Eu quero crer que nós aqui não estamos incluídos nesse povo aqui. Eu quero crer que o grupo de aprendizado pastoral ainda tem amor para fazer a obra de Deus, ainda tem amor pelas pessoas, ainda tem amor pelos perdidos, tem amor pelos enfermos, tem amor até pelos irmãos que não tem mostrado. Mas eu quero crer que o grupo de aprendizado pastoral é diferente. E naquele dia lá do Servidei, que daqui a 2, nós vamos demonstrar esse amor. Não para os homens, mas para Deus. Mas o amor está se esfriando, isso é uma verdade. Queremos estar excluídos desse verso. Mas o amor está esfriando por se multiplicar a iniquidade. Alguém discorda disso? Vamos no verso 13. Olha o que Jesus diz. Olha só. Quem perseverar até o fim será salvo. Cai por terra toda aquela doutrina que você não pode perder a salvação. Eu acredito que você pode perder a salvação. Ah, mas a graça de Deus é maior do que o livre-arbítrio. É. Mas Deus te deu livre-arbítrio para quê, então? Tudo bem que a graça de Deus é muito superior ao livre-arbítrio. Mas Deus está dizendo aqui que você tem que fazer a tua parte também. Você tem que perseverar. Eu já recebi Jesus como Salvador. Até o fim. Até o fim. Está vendo aí? Até o fim. Aquele ladrão da cruz nunca perseverou e foi salvo. Mas ele se arrependeu na hora. No minuto final, aos 45, na prorrogação, ele falou, lembra-te de mim, quando entrar, Jesus salvou ele. Então preste atenção. Você tem que perseverar até o fim. Você pode se perder no minuto final. Nós não sabemos. É por isso que nós não sabemos, querida. A Cris já respondeu. O que poderíamos perguntar aqui sobre quando vai vir Jesus, nem o Filho sabe. Está escrito, só o Pai que está nos céus. Eu até acredito que Jesus já voltou para o Pai, e Ele agora é Deus, sempre foi Deus, mas a glória voltou, porque Ele se aniquilou a si mesmo, mas Ele voltou para o Pai glorificado. Eu acredito que Ele é o Deus que sabe já. Ok, mas aqui o Jesus, quando perguntaram a Ele aqui na terra, Ele falou, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, que dirá vocês homens, mas só o Pai que está nos céus. Porque senão seria muito simples. Que dia Jesus vai voltar? Teve alguns que disseram aí, erraram, lógico que erraram. Teve gente aí, Ellen White, teve lá os testemunhos de Jeová que disseram que ia ser no dia tal. Teve gente que tirou criança da escola. Teve gente que vendeu tudo. Teve gente que se matou, tá vendo? Teve gente que vendeu tudo e deu para os pobres, Jesus vai voltar já. Fulano falou, eu acreditei. Querido, preste atenção, pelo amor de Deus, não acredita nisso não. Ainda que um anjo do céu e pregue outro evangelho que não seja esse que eu vos anuncio, disse Paulo, seja considerado anátema, maldito. Sabe por quê? Porque se eu souber o dia que Jesus volta, eu vou virar santo um dia antes. Só que eu vou fazer um monte de besteira. A primeira coisa, eu vou sair aqui, eu que sou solteiro, eu vou sair daqui e vou lá para aquele negócio ali aquelas porcarias ali que tem ali nas Avenidas Américas. Lógico. Aí no dia que eu souber, no dia que... Já foi lá, irmão? Misericórdia, pega ele, Jesus, pega ele. Pega ele, Jesus, pega ele agora, pega ele.
Vigiai e orai. Está sabendo demais, mas vamos perdoar. Pega ele, Jesus. Está repreendido, né? E mesmo se eu chegasse no minuto final e me arrependesse com o coração, ai, estou arrependida porque ele voltou, não ia valer, porque meu coração não ia estar. Eu ia saber, no minuto final, me arrependi, mas o coração não estava arrependido. O ladrão se arrependeu. Jesus lê o teu coração. O Salmo 139 diz que ele sonda. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Conforme, conforme a tua palavra. Olha só. Hã? Você vê que eu canto muito, né? Esforçado. Continua pregando, né? Continua ensinando, é melhor. Glória a Deus. Tá entendendo? Deus sonda o teu coração. É lógico, o que ela disse ali é certíssimo. Se você achar que no dia anterior você vai virar santo, Deus conhece, querido. Deus conhece teu coração. Que a gente não sabe o dia. Vem como um ladrão. Não tem como saber. Senão vai todo mundo virar santo na véspera. Aliás, se souber a hora, falta 2 minutos, todo mundo faz aquela oração. Me perdoa, pelo amor de Deus, eu quero ser salvo agora. Eu entrego minha vida ao Senhor, meu espírito. Senhor, vem me buscar. Aí você... É assim o ser humano. Ninguém sabe. E aí, graças a Deus que nós não sabemos. Graças a Deus. Porque a gente ia virar santo faltando 2 minutos. Só que Jesus conhece o coração. Isso daí, até aí está tudo bem? Está todo mundo concordando, né? Até aí está tudo bem. Ninguém vai querer me bater por enquanto. Ótimo. Vamos lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Pronto, acabou. Vamos embora para casa. E aí? Mas e aí, qual é a ordem cronológica desses fatos? Posso responder? Não sei. Não sabemos. Existem várias correntes, vamos tentar falar de algumas delas. Agora eu quero ler primeiro a Bíblia. A fonte inesgotável, a regra de fé e prática da nossa vida é a Bíblia. A teologia, nada contra o Wayne Grudem, grande teólogo. A teologia não vale nada se a Bíblia não tiver na tua mente, no teu coração. Se o Espírito Santo, por isso que a gente orou aqui, falando, nós dependemos da tua graça. Se a graça não tiver, você vai ser um estudioso, um letrado, um bacharel e vai para o inferno. Preste atenção. Eu acho interessante que tem teólogos, né, que os caras são tão inteligentes, né, que são ateus, que eles acham uma forma de explicação tão sinistra, tão fantástica, que se você não tiver convicção da palavra de Deus, você converte ao ateísmo. Porque os caras tão sinistros, tão inteligentes, que te explica exatamente e acaba te convencendo. Se você, às vezes, opa, não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Tem teólogo que tem mais fé que a gente. Os caras acreditam nas coisas mais absurdas. Que o mundo nasceu de uma explosão. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eles têm mais fé que eu. Eles conseguem acreditar no mais impossível, sobrenatural do que eu. Isso é loucura. Eu costumo dizer isso. Ô, cara, você não recebeu Jesus como salvador. Mas tu tem fé, hein? Tu é um escolhido. Aí a gente já prega para eles assim. Tem mais fé que eu, cara. Tu é mais escolhido até que eu. Tu acredita mais que eu. É assim, não é? A gente não vai, veja bem, vocês são todos líderes, pastores, missionários, a gente não vai ganhar ninguém para Cristo na discussão. Eu fiz muito isso, só quebrei minha cara. Eu aprendi com Cristo que não é assim. É amor. A gente até brinca de tudo, né? Você vê, eu conheço pessoas que são homossexuais. Eu não vou na igreja, vocês são preconceituosos. Aí eu falo assim, você está na igreja. Eu não estou na igreja, você está. Olha aí nós aqui. Diz o Senhor que onde houverem 2 ou mais reunidos, eu presente. Nós estamos falando de Cristo aqui? A igreja está aqui. Só que essa igreja é uma igreja que te ama. Eu procuro amar a pessoa. Se eu bater nela, ela já está arrebentada, gente. Geralmente, pessoas que têm esse comportamento, não vou entrar nisso, não dá, mas são pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual. Você pode ver estatística, depressão. Pode ver. Depressão é todo mundo passível de ter. Eu já tive. Fiquei 1 ano e 10 meses em depressão. Mas eu estou aqui porque Deus me resgatou. E quando Deus te escolhe, querido, não adianta. Homem vai virar
voltar a ser homem, mulher vai voltar a ser mulher. Quando Deus quer, querido. Querido, pelo amor de Deus, quando tu é escolhido, não adianta você correr. Eu sofri um acidente que eu quase morri. Está aqui a cicatriz, os ferros estão no meu corpo. Eu não tenho a mão furada, mas tem ferro no corpo. É a marca do meu testemunho. Um deles, tem vários. Querido, eu fugi 10 anos do meu chamado. Isso aqui que eu estou fazendo. Quem é que quer ficar 14 horas, fazer 22 folhas de um negócio, abrir mão de tudo, criança lá na piscina, e eu lá sentado estudando? Ninguém quer, querido. Ninguém quer. Quem é que quer abrir mão de estar atendendo a um cliente lá que está lá chamando ele precisa vender, ele está ali. Ninguém quer. A maioria não quer. Agora, até esses que não querem, se você é escolhido, não tem para onde correr. E vocês todos aqui são escolhidos. Vocês não são apenas chamados. Acredita nisso, pelo amor de Deus. Vocês não são, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, não são poucos? A igreja tem 200 e poucos membros, olha quantos estão aqui. Eu não estou dizendo que os outros lá não são escolhidos. Tem muitos, Jesus vai buscar. Fica tranquilo. E quem vai ser usado são vocês. Vocês são a menina dos olhos da Ilã. E a igreja é a menina dos olhos de Deus. Amém? Nós não somos normais. Já disse isso aqui, não disse? Vocês não são normais. Vocês não são normais. Então vamos continuar? Onde é que eu estava? Vamos lá. O sermão continua. Eu estou aqui em Mateus 24, no verso 14, vou entrar no 15. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho de todos a gente, então virá o fim. A volta. Agora, olha o verso 15. Na minha Bíblia, que é a ARA, está assim. O sermão continua. A grande tribulação. Vai falar da grande tribulação. Nós já falamos aqui da destruição do templo, que não dá tempo de eu entrar nisso, muito. Mas o templo foi destruído pelo general Tito, que era um general filho do imperador Vespasiano. Esse imperador odiava crente, odiava os judeus, mandou destruir o templo. O general Tito, nos anos 70, 36 anos depois dessa profecia de Jesus, por volta de 36 anos, ele foi lá. O general Tito invadiu e destruiu tudo. Ah, mas como é que você sabe disso? Isso não está na Bíblia. Mas ele proferiu aqui. E Flávio Josefo, que era um judeu general judeu, ele virou a casaca para não morrer. Já ouviram falar no Flávio Josefo? Um historiador aí da época de Jesus, testemunho ocular da destruição do templo. O templo foi destruído mesmo. Foram encontradas aí em 1968, nos nossos dias, pedras, descobertas arqueológicas. É que a gente não pode aprofundar, não dá tempo para isso. Mas esse Flávio Josefo, ele era um general judeu, ele foi capturado, e aí Vespasiano, Tito falaram assim, olha só, ou você morre ou você passa para cá. Não, eu passo para ele. Não era crente, não negou Jesus, entendeu? Ele passou para o outro lado, só que ele era um grande historiador. Aí ele ganhou comida, ganhou uma pensão, ganhou uma casa para morar, mas tu tem que ficar do meu lado. E esse cara foi testemunho ocular. Ele escreve nos livros dele a destruição do templo de Jerusalém, que era um ícone do judaísmo. Entendam uma coisa, não existiam tantas igrejas como agora, não existiam tantas religiões, tantas denominações como hoje. Está entendendo? Então aquilo era um ícone para eles. Eles iam adorar a Deus lá e achavam que Deus só estava lá. Tanto que aquela mulher, quando está pegando água lá no poço de Jacó, que ela fala, onde é que é certo adorar? Em Jerusalém. Outro diz que eu não sei onde. Olha, para. Jesus é tremendo, né? Vai chegar o tempo, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que os Pai procura, os que adorem o Pai em espírito e em verdade. Jesus era tremendo. Era demais, né? Jesus falou isso. E ela, Pai, então me dá dessa água. Eu não quero nunca mais ter sede. Se você beber dessa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água da vida, então me diz como é que é, mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo, mulher. Porque ela falou, você pode se dirigir a mim, eu sou mulher samaritana, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Você não pode nem se dirigir a samaritano, que dirá contra a mim que sou mulher. Mulher, se tu soubesse quem está aqui falando contigo, e vejo que és profeta. Está entendendo? Jesus, ele dobrava corações. Aí ele falou, então me dá dessa água. Então essa água vai ser uma água que salta para a vida eterna. Se você beber dessa água, você vai beber dessa água e do teu ventre vai saltar para a vida eterna.
Amém? Então, vamos lá. Olha o que diz Jesus. O sermão continua, a grande tribulação. Verso 15 de Mateus 24. Quando, pois, virdes, ó, vê. Estão comigo aqui? Mateus 24, 15. Quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, não dá tempo da gente entrar, mas Daniel falou sobre isso em Daniel 9, 27 e Daniel 12, 11, se quiser anotar. O que ele está dizendo aí é Daniel 9, 27 e Daniel 12, 11. As 70 semanas, tá? O exílio, aquelas 72 semanas, não dá tempo da gente falar isso, pelo menos hoje, mas é isso que ele está falando aqui. Quando, o que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então lê, tá? Daniel 9, 27, Daniel 12, 11. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele já está falando da tribulação. Aliás, o título é isso. Fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Vai ser muito sofrimento. Por isso é chamado de a grande tribulação. Querido, vai ser algo forte. Mas olha o que Jesus está dizendo. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Jesus está falando isso para quem? Para quem que ele está falando isso? Não é para os discípulos, não é para a igreja? Você começa a fazer o teu raciocínio aqui. A tribulação, a igreja vai passar? Ele não está falando da tribulação para a igreja? Quando vocês virem que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça buscar coisa alguma em sua casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. Mas há das grávidas, que naquele dia amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque o inverno lá na Judéia é muito rigoroso. E nem no sábado. Por quê? Por que ele está falando aí no sábado? Vê se vocês conseguem imaginar. Está acontecendo a tribulação. Ele está dizendo, tomara que isso não aconteça no sábado. Porque está cheio de religioso. Cheio de religioso, é isso. E no sábado ele vai dizer, não, deixa essa tribulação, não vou fugir não. Eu sou adventista do 7º dia, eu guardo o sábado. Eu não vou. Vou morrer. Está entendendo? Ele está combatendo os religiosos. Jesus amava pecador, amava prostituta, ladrão, vagabundo, mentiroso, e odiava não. Ele dava pancada nos religiosos. Como tem religiosos hoje em dia? Mera coincidência? Dentro das igrejas também está assim? Religiosos, lamentavelmente. Mas Jesus disse que isso ia acontecer. Então vamos continuar. Mas ai das grávidas haverá... olha o verso 21. Porque haverá então grande aflição. A palavra aflição, tilipsis. Grego, tilipsis, grande aflição. Tilipsis, aí significa tribulação, perseguição, pressão, angústia, calamidade. É a tradução dessa palavra. 3 minutos? 3 minutos para o nosso café, hein? E aí, haverá grande aflição, tilipsis, tribulação, perseguição, pressão. É T-H-L-I-P-S de sapo e S. Tilipsis. Não é tulipa não, tá? Não tem nada a ver com chope não. Pelo amor de Deus. T-H-I-L-I-P-S-I-S. Tilipsis. É uma palavra grega. Tribulação, perseguição, pressão. Não tem. Isso aí isso está aí dentro, mas a gente está aprofundando. Isso aí é tudo de escatologia. Mateus 24, verso 21. Perseguição, calamidade. Foi em Goiás, né? Eu fui, o pastor Samuel me direcionando para Goiás ano passado. Eu passei 21 dias lá, né? Assim, o pastor Samuel chegou na quinta-feira e Samuel quer ir? Eu falei, pastor Samuel. Aí ele, pô, pastor, como é que eu vou? Faltam 3 dias no sábado. Como é que eu vou? Quinta-feira, né? Aí ele falou, não, quer ir? Tem fé? Eu falei, tenho, seria legal
esse curso foi 21 dias que uma das aulas que eles deram, que eram 3 aulas no dia, manhã, tarde e noite. E uma das aulas que ele deu foi justamente contando sobre o fim, né? O fim quando Jesus voltar, sobre tribulação. E ele mais ou menos falou, deu um mapa do que a gente precisa fazer, né? E ele falou sobre muito Jerusalém. Pra gente, ó, galera, olha só, antes de pegar um avião, um carro, vá para Jerusalém quando isso acontecer, né? E você tem assim uma ideia, algo de um lugar específico? E se eu tenho uma ideia, a Bíblia não fala. Eu acredito que ele está falando aqui para os discípulos, é para a igreja dele, para a igreja de Cristo, não é isso? Para todo mundo, tá? Agora, e se naqueles dias não fossem abreviados, eu vou falar sobre isso depois dos nossos comerciais. Vamos tentar ser rápido, sabe por quê? Olha, eu estou em 5% do que eu tinha que dar hoje. É muita coisa. Amém? Vamos fazer o nosso intervalo? Ô, Danilo, se você quiser pausar e depois continuar.